Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, 1h24 desta sexta-feira, 13 de novembro de 2015. Pois o nosso assunto de hoje é um assunto que diz respeito a muita gente, assim, as pessoas, alguém que se interesse em colaborar com alguma coisa, em participar de uma coisa legal, pois este tema do programa de hoje trata justamente disso, uma ideia lançada há algum tempo aqui em Santo Ângelo e que precisa de forma sistemática do apoio de toda a comunidade. Eu recebo Mariliane Adriana Monteiro, coordenadora técnica do Centro Missioneiro de Ecoterapia. Ela está aqui também para divulgar uma atividade que deverá ocorrer na próxima terça-feira à noite, mas acima de tudo, a gente quer falar de como está o Centro Missioneiro de Ecoterapia. Pois, como eu disse, ele necessita de um apoio, de uma participação da nossa comunidade. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês no Café Missioneiro de La Rua para falar sobre um trabalho que acontece já há 9 anos na comunidade, né, que é para a comunidade, onde a gente atende crianças e adolescentes com alguma deficiência física, psíquica, mental, né, e algumas síndromes. E o Centro Missioneiro ele surgiu já em 2007, a partir de uma parceria entre Prefeitura Municipal, Universidade, a URI, né, e o Núcleo de Cavalos Crioulos. E desde então a gente tem essa parceria e realizamos os atendimentos no pavilhão lá da FENAMIL, o pavilhão 7, onde é um centro que, a nível de estado e de Brasil, é um dos mais equipados e que tem uma infraestrutura adequada. Para citar, então, o quanto que nós estamos bem em termos de espaço físico e com algumas outras carências, que é por conta disso que a gente está aqui hoje, né? Quando a gente fez o curso de capacitação de equitação para a ecoterapia em Brasília, a gente sempre teve a ideia de que, bom, como surgiu a ecoterapia 20 anos atrás com a ANDE Brasil, que iniciou esse processo terapêutico usando o cavalo como um instrumento terapêutico, a gente tinha a ideia de que, bom, é a nossa referência a nível de Brasil, então eles têm, é o top. E na verdade não é esse top, né? A gente acabou vivenciando a capacitação lá e a gente se deu conta que o nosso espaço físico aqui e os profissionais que também atendem, né, estão muito bem qualificados, né, em termos de recursos físicos, equipamentos, a gente está muito bem, porém nós temos uma carência muito grande que é os recursos humanos, que aí a gente, né, tem uma infraestrutura muito boa, mas a gente consegue só atender 2 vezes na semana, né, na terça-feira, manhã e tarde, quarta-feira, manhã e tarde, ou seja, a gente atende 32 crianças de forma direta, porque são a gente chama de praticante, não chama de paciente, que praticam então essa atividade, né, no lombo do cavalo. E por que no lombo do cavalo? Porque o movimento tridimensional que o cavalo faz quando ele muda as suas passadas ao andar se assemelham ao andar humano. Então, quando a criança está no dorso, né, tem os isquios, que a gente chama aquele ossinho da poupança, né, que vão estar em contato com a manta ou com a rédea, né, ou com o cavalo, enfim, e que esse movimento tridimensional ele vai se expandir e vai atender ao aspecto cerebral, neurológico, vai fazer sua sinapse e vai direcionar todos os estímulos, e aí não são poucos estímulos, né, em base de, por segundos, mais de 1.400 estímulos, então é uma hiperestimulação, e por conta dessa hiperestimulação, então, que a gente tem excelentes resultados em relação àquilo que a gente precisa, que é o aspecto físico e emocional. É a primeira vez que eu ouço essa explicação técnica de entender exatamente esse processo. Um pouquinho antes da gente entrar no ar, eu tentava, de uma forma quase que emocional aqui, imaginar de que forma reagia esse praticante naquele momento, tentando entender isso. E tu me deste de imediato já
essa explicação, e eu acredito que muitos dos nossos radiovintes não tinham ideia de como isso efetivamente funcionava. Não é aquela coisa da criança se emocionar porque pegou um gatinho no colo ou que fez um carinho num cãozinho que foi visitar ela numa clínica de reabilitação, enfim. É algo muito maior e que é como se existisse uma, tu explicasse a sinapse, mas é como se existisse uma simbiose entre o praticante e o animal. Isso, é como se fosse uma extensão do animal, né? Então, por isso que essa terapia ela é uma das terapias mais eficientes que eu dizia. Por quê? Porque ela estimula todas as áreas neurológicas que estão debilitadas, porque quando a gente perde um movimento, né, de uma determinada área cerebral, aquela área fica morta. Só que as áreas que estão próximas a elas, quando forem muito bem estimuladas, elas acabam, por repetição também, se apropriando daquela área, das funções que aquela área faria e começam a fazer também. Então, no dorso do cavalo, é como se assim, a gente imagina, né? Uma criança que não consegue caminhar. A sensação que ela tem quando ela está no dorso é como se ela estivesse caminhando com as próprias pernas. Porque é uma extensão, então aquele movimento, daquele contato que vai fazer com que ela tenha toda essa sensação, sim, neurológica, psicológica, porque também é uma satisfação, né? E por conta disso, assim, que a gente tem o resultado que qualquer outra terapia, digamos assim, tanto a fisioterapia clássica, não tem os resultados tão eficientes e tão rápido quanto a ecoterapia. E mesmo as pessoas que não apresentam problemas, quando andam a cavalo, têm esse tipo de sensação. Então fica muito fácil de tentar descrever o que acontece para a pessoa que que está com seus movimentos debilitados, enfim. Sim, só deixa eu concluir em relação à questão dos movimentos, né? Uma coisa que a gente tem bastante critério, cuidado, de La Rue, é de poder dizer para a comunidade que não é simplesmente sair andando a cavalo, né? Claro que o uso do cavalo, ele faz parte da nossa cultura, ele é uma tradição, né? Mas os cuidados que a gente tem que ter quando anda também, por quê? Porque é um ser vivo, né? Ele também tem humor, tem situações que vão colocar a pessoa em risco quando não sabe andar ou de uma forma equivocada, até porque tem que ter a postura. Então essa postura que eu falava em relação a colocar a criança para ela perceber e sentir esses movimentos tridimensionais que o cavalo produz, também tem que ter um certo cuidado, porque às vezes isso também pode causar lesão. Então, por que a gente pontua, né, esse cuidado? Porque a gente faz avaliações. Quais são as avaliações que uma criança ou um adolescente pode para poder realizar a ecoterapia? É um exame médico, para ver se ela não tem nenhuma outra sequela que a gente não vai contribuir para proporcionar uma lesão maior, né? A fisioterapia, é o fisioterapeuta que vai avaliar também. O aspecto psicológico a gente avalia também. E a partir disso é feito, então, uma análise desse indivíduo, desse sujeito, dessa criança que vai para lá. E aí a gente vai traçar metas de atendimento. Porque a gente inicia, no máximo, no início, com 5 minutos para se chegar a 25. Não pode ter mais do que 30 minutos em função dos estímulos, que são muitos estímulos. Então, a terapia ela é adequada até, no máximo, 30 minutos. Não é sair andando a cavalo por aí, claro, né? Uma sessão dessas, quantas pessoas estão em torno do animal e do praticante? Então, nós estamos geralmente em 4. O guia, tá? O terapeuta principal, que a gente chama, que é aquele que vai estar com atenção direcionada para a criança, que a gente é o praticante, e 2 laterais, que são os terapeutas laterais, que vão dar a segurança. Porque como nós estamos trabalhando com crianças que têm uma determinada sequela, elas não se mantêm muito tempo no cavalo numa posição adequada, elas podem daqui a pouco se mexer e ir para o lado e cair. Então, por conta dessa necessidade, a gente, por segurança também, né, a gente atende em 4. Né? Tá. E algumas pessoas são 2, que daí quando não precisa dos laterais que dão suporte, aí é só entre 2. Tá, e a formação, o preparo desses terapeutas e do guia, então, o que é necessário? Então, assim, como a URI é uma das parceiras fundadoras, nós trabalhamos no centro com uma clínica escola também.
Tá? A gente recebe estagiários, os estagiários da psicologia, estagiários da educação física e estagiários da pedagogia. Esses estagiários passam então por uma capacitação prévia, né, dos cuidados do cavalo, da questão da postura, das patologias que a gente classicamente atende lá na eco, e para que eles vão então de auxiliar. Então eles passam por um período quase de 6 meses no processo de auxiliar, e depois eles passam por um processo como um terapeuta principal. Mas eles só passam por um terapeuta principal porque dentro da universidade tem alguns critérios de semestre. Então, a partir do 5º, 6º semestre, eles já estão habilitados a fazer determinadas funções terapêuticas. Né? Do 7º ao 10º, aí tem uma outra classe de estágio. Então, por isso que a gente é uma clínica escola. Para além desses estagiários, a gente tem, então, um psicólogo, uma fisioterapeuta, eu como psicóloga que fico na coordenação e aí faço a supervisão dos casos, e o nosso equitador. E nós tínhamos também uma parceria com a Brigada, que agora nós estamos retomando essa parceria, que eles nos auxiliavam como guias. Paralelo ao atendimento, então, dos filhos, os pais vão para o a gente chama de grupo operativo. Por que nós elencamos e apostamos muito no grupo operativo também? Porque a gente acredita que a terapia, para ter sucesso e para dar certo e ter continuidade, a família tem que fazer parte do processo terapêutico. Então, quando os filhos são atendidos, a família está sendo atendida. A gente trabalha questões sobre o brincar, questões sobre a sexualidade, disciplina, limite e coisas que a própria família nos traz do dia a dia, das dificuldades de vivenciar a situação de alimentação, a questão da higiene, né? Ou algum medicamento que não está de acordo e aí a criança fica o tempo inteiro acordada, se agitando. Então essas coisas todas elas são tratadas nesse grupo, e quando a gente tem a possibilidade de trazer um outro profissional para falar com os pais a respeito dessas temáticas ou das temáticas que interessam, a gente também se mobiliza para fazer isso. E a gente, nessa função nós estamos há 9 anos, né? E nesses 9 anos, assim, a gente já teve poucas altas. Por que a gente diz poucas altas? Porque como a gente traça metas para ser alcançadas no atendimento, a gente só dá alta para essas crianças quando a gente alcançou aquilo que a gente poderia oferecer de melhor para aquela família e melhor para aquela criança. A gente já teve 10 altas, tá? E nessas 10 altas nós estamos chamando novamente, porque na quarta-feira de tarde a gente conseguiu, a partir do Rugido do Bem, que é uma outra modalidade que para nós assim, é extremamente importante, a zoação do imposto de renda, né? Tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, que façam a sua contribuição e que eles vão estar direcionados para instituições da comunidade, da qual nós fizemos parte, porque a gente trabalha com crianças e adolescentes. E aí nós estamos então fazendo o que nas quartas-feiras à tarde? Fazendo o paraequestre, que é o esporte adaptado para aquelas crianças que a gente já teve alta, que já alcançamos o que tínhamos que alcançar, e vamos manter então a qualidade de vida fazendo um esporte adaptado, usando o cavalo dentro de uma prática de equitação, porém não vão fazer salto, não vão fazer as coisas clássicas da equitação, mas vão fazer percursos lúdicos com planejado, com estrutura de picadeiro, de uma forma mais lúdica e não terapêutica, como é a hipo. A hipo, então, a gente traça também, né? Faz no percurso do picadeiro. Antes de ir para o picadeiro, a gente vai para salas terapêuticas, que inicia, a gente sempre fala que o nosso cenário é lúdico-cênico. E a gente diz que a gente empresta o nosso corpo e a nossa voz para quem não tem um corpo perfeito e uma voz, enfim. E não que a gente seja perfeito, né? Mas é no sentido de fazer essa troca, de poder se emprestar e se doar, para a criança também possa ter essa vivência do quanto é interessante fazer essa troca e essa relação com o eu e o outro, né? E aí a gente monta estratégias, então, que se iniciam dentro de uma sala, de um setting como uma terapia tradicional, mas que se expande para o picadeiro, onde a gente realiza percursos adaptados, com situações que a gente chama de estação, onde tem diferentes brincadeiras de fazer movimento de pinça, de jogar bola, né? De pegar a crina do cavalo e botar os tic-tac, que a gente vai estar trabalhando coordenação motora, fina, grossa, né? Que é o que nos interessa em termos da hipo, que é a primeira terapia que é a terapêutica, e depois tem a educacional, e
pré-esportiva, que são daí em outros níveis, que daí a gente não está mais voltado tanto para o aspecto terapêutico como físico e psíquico, mas de uma forma muito mais integrada e mais ampla, que não se reduz só àquele movimento que tu vai fazendo, andando com o cavalo, e porque nos interessa na primeiro é o andar do cavalo. Tá? O lúdico a gente agrega para não ser uma coisa maçante, cansativa para a criança só ficar lá andando no cavalo. Então a gente canta, põe música, joga bola, arremessa e cria situações coloridas dentro do próprio picadeiro para que possa então ser mais atrativo e que a criança, porque não é tão cômodo para o paciente, para o nosso praticante. Por quê? Imagino. Porque eles passam a maior parte do tempo sem uma atividade física. E aí você vai ter um impacto físico muito grande com o cavalo. Eu imagino que esse tipo de atividade, e pela própria denominação do que vocês criaram, né, é um centro de ecoterapia, isso serviria para qualquer criança. Numa determinada faixa de idade, independente das necessidades que ela tenha, isso ajuda em muito, né? Porque todo esse detalhamento que tu acabas de dar, eu tentava raciocinar aqui, procurando te acompanhar da forma tão rápida que tu te expressas, assim, encontrando também nesses elementos que tu acabas de descrever, necessidades que qualquer ser humano tem. Eu queria te perguntar, tu disseste que a dificuldade hoje é de pessoal. Que tipo de pessoal? De que forma poderia ser mais organizado? É óbvio que se necessita de investimento. Eu queria saber em que pé está isso aí em relação às verbas federais. Enfim, né, porque isso é tido como uma terapia, um tratamento alternativo, e isso acaba por também ser uma desculpa para não se investir nisso. Mas a gente observa que os resultados disso, pelo menos a gente imagina, que devam ser amplamente benéficos. Sim, então, realmente, nós estamos assim nesse ano, e eu acredito que ainda no próximo ano a gente está numa situação bem delicada, para não dizer precária em termos econômicos, né? Por quê? Porque o Centro de Ecoterapia, por mais que ele tenha 3 instituições que são fortes, né? A Prefeitura, o Núcleo de Cavalos Crioulos e a URI, elas são os fundadores, mas o que elas oferecem? Para a gente esclarecer para a comunidade por que a gente precisa da doação e da participação da comunidade enquanto apadrinhamento, enquanto rugido do bem. A universidade oferece, então, um psicólogo e os estagiários. Sim. O Núcleo Os Cavalos e a Prefeitura Fisioterapeuta, né? Que está lotada na Secretaria de Saúde, que nos cede ela lá e que desde 2007, com um projeto de lei, está estabelecido dessa forma. Porém, a gente precisa ampliar, porque a gente tem um espaço que é rico e que muitas outras crianças, e não só crianças, como adultos, jovens, idosos, pudessem estar usufruindo dessa prática. Mas, infelizmente, a gente não consegue oferecer. Por quê? Porque a gente não tem capacidade de recursos humanos para fazer esse atendimento, porque a gente não tem dinheiro para pagar os honorários desses profissionais que estão lá trabalhando, né? Então, o que a gente pode oferecer é o que são os 2 dias hoje. Para se ampliar, então, teria que ser contratados Um fisioterapeuta mais um psicólogo, um equitador, ou ampliar o número de a carga horária desses profissionais que estão lá, porque esses profissionais... Existiriam outros estagiários para essa suplementação, enfim, ou são novas equipes? São novas equipes. Novas equipes, né? E a parte essa da URI é essa aí, com o número de pessoas. Enfim. Isso. Só que para isso a gente precisa de doação, a gente precisa de verba. Claro. E aí a ecoterapia, como eu tinha te comentado anteriormente, ela não faz parte do SUS ainda, está tramitando a nível do Senado para ser uma terapia alternativa, como outras terapias já são, e que a gente poderia estar recebendo via SUS os atendimentos, que ainda faz mais de 5 anos que está... nesse processo ainda não foi aprovado. Então, em termos de
O ano passado teve o primeiro Paraequestre, que foi o último edital que nós participamos a nível de estado. Tá? Não tem verba pública. Não. Assim, Por quê? Porque esse ano, em função de todas as coisas que aconteceram nesse país, de corrupção, de escândalos, né, foi cortado tudo. Não tem edital. Os editais que a gente conseguiu eram editais para compra de equipamento. E aí a nossa questão era uma questão moral e ética. O que nós vamos fazer com tantos equipamentos se nós não temos para quem oferecer esses equipamentos? Sim. Então a gente não entrou na briga desses editais. Por quê? Porque a gente, assim, ó, tem celas adaptadas, tem todos os equipamentos que a gente usa atrelado ao cavalo, fora do cavalo. A única coisa, assim, ó, que a gente precisa... Eu fico tentando imaginar quantos psicólogos que foram formados nos últimos anos, que estão sem emprego, morrendo de vontade de trabalhar em algo assim. É uma discrepância A única exigência que a gente tem, pela questão do cuidado e por ser uma técnica um pouco diferenciada do setting do quadrado da sala do atendimento tradicional da psicologia ou da físio, de qualquer outro, é que a gente faz um curso de capacitação, né? E tem níveis. O primeiro nível, que é o básico, e depois você vai se aprofundando se você tem interesse, que é uma das coisas muito pessoal, né? Sim. Que a gente, então, exige como necessidade básica. E aí, assim, eu como uma das fundadoras, né, lá em 2006, quando a gente começou a gestar essa proposta, eu, às vezes, me sinto um pouco frustrada por não estar oferecendo para a comunidade mais pessoas que pudessem, então, né, tá usufruindo dessa prática, porque é uma prática, assim, ó, riquíssima, né, e que está aí. E que a gente, então, de tempos em tempos, a gente precisa buscar na comunidade, e é isso que a gente está fazendo agora também, é o 4º show beneficente que a gente está fazendo, que vai acontecer no dia 17. Eu vou te interromper, porque a gente tem uma pergunta de um ouvinte, e a gente faz um intervalo, em seguida a gente responde e entra de forma mais específica. Eu já falei nisso ontem aqui, mas a gente entra de uma forma mais específica no show baile beneficente que está sendo preparado para a próxima terça-feira. Em seguida, a gente retorna do intervalo, é rapidinho. A melhor. É, um gurizinho. Estamos de volta. Eu estava recebendo um elogio aqui, dizendo que a minha voz é uma voz jovem, então eu até me perdi no retorno do programa aqui. E o Matheus Rasta está lá no fundo, ele atendeu o telefone durante o último bloco. Um ouvinte ligou para cá querendo saber sobre o tema do programa de hoje. Eu estou recebendo a coordenadora técnica do Centro Missioneiro de Ecoterapia, a professora Mariliane Adriana Monteiro. O que temos, Matheus Rasta? Pois então, o ouvinte Paulo, lançou a pergunta aí se todos os profissionais que trabalham com ecoterapia, eles precisam fazer o curso em São Paulo para poder trabalhar com ecoterapia, né? Bom, eu vou responder então ao Paulo. Paulo, assim, um do princípio básico para se trabalhar com ecoterapia, sim, precisa se fazer a capacitação em ecoterapia, não necessariamente em São Paulo. Por quê? Porque existem outros espaços que fazem essa formação, que estão agregados à Ande Brasil, que é aqui, iniciou todo o trabalho, né, a nível de Brasil. Tem capacitação em Porto Alegre, tá? Uruguaiana também. E aí sim, São Paulo, tem Santa Catarina, tem em vários locais, tem inclusive Brasília, né? Um dos mais, digamos assim, os centros de maior referência em termos dessas capacitações, sim, é o Rio Grande do Sul, é São Paulo e a própria sede em Brasília, né? E é isso que eu comentava no intervalo, assim, ecoterapia é uma terapêutica diferenciada daquela que a gente usa como, utilizando o animal como terapias com animais, né? Terapias alternativas com animais ou assistivas com animal. Por que ela é diferente? Por quê? Porque existem técnicas específicas e o animal que a gente está usando é porque ele tem uma função bem específica que vai contribuir para o aspecto do desenvolvimento psicomotor, no aspecto neurológico, que é um movimento tridimensional que poucos animais possuem. Então, quais são os animais que a gente poderia pensar que tem um movimento tridimensional que é adequado, né? O cavalo é um. Estão se usando búfalos também, né, como essa terapia.
que são os animais assim de grande porte e que tem essa, digamos assim, essa aptidão, né, física e química, porque quando a gente vai sentar no dorso, ele vai estimular quimicamente, então, quem está no dorso, né, e fazer as sinapses todas e fazer, então, uma hiperestimulação, como se fosse, então, a pessoa estivesse fazendo uma atividade física específica. E aí, por conta disso que eu ressalto, né, de que andar a cavalo não é fazer ecoterapia. Usar o cavalo como instrumento terapêutico, como assistido com animais, não é ecoterapia, é outra coisa. Daí é aquela coisa de afagar, de estar, de andar um pouco, de fazer outros vínculos. E na ecoterapia não, é o cavalo, daí não importa a raça. Nós aqui usamos o cavalo crioulo, porque é um cavalo mais tradicional, mais baixo, dócil, né? Mas tem quartos de milha sendo usado, né? O grupo de Porto Alegre da AG, da Associação Gaúcha de Ecoterapia, usa quarto de milha. Tá? E também usa crioulo. Nós optamos por quê? Porque o nosso parceiro aqui é os cavalos crioulos. Então, e também é mais cômodo para terapia, porque eles são mais baixos, ele tem 1,64 m, 65 m, então não fica ruim para o terapeuta ficar com os braços elevados, e aí senão vai dar dor no próprio terapeuta também, porque faz parte do processo. Mas a capacitação não necessariamente tem que ser apenas em São Paulo. Muito bem, a gente contou toda essa história aqui até agora, não necessariamente com um objetivo de motivar as pessoas, mas para contar justamente para as pessoas um fragmento desse universo que é o trabalho de vocês. E para tanto, já deixamos muito claro aqui que o objetivo também dessa participação é a divulgação desse show baile. O Adriano Ribeiro, nosso colega, está conosco aqui. Desde a semana passada eu vejo muita motivação nele na divulgação do evento de vocês. E a palavra está com ele. Ele conhece todos esses músicos nativistas, enfim. Ele pode detalhar um pouco para nós o que vai ser feito na próxima terça-feira. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Mariliane. Boa tarde a todos os que estão nos assistindo aí através do novosHorizontesFM.com, na NHTV e também no 104,7 na Novos Horizontes. Fábio, um prazer imenso. Eu tive desde a primeira vez que eu conheci esse trabalho da ecoterapia, quando eu ainda trabalhava na UD Santo Ângelo. E nós tivemos, eu sempre tive, quando eu não colaborei indo no show, participando como, né, do lado do público, né? Eu tive o prazer de ser convidado, e já faz acho que uma ou duas edições que eu apresentei. Sempre era um show beneficente no Teatro Antônio Sepp. Da última vez, eu acho que vale um relato sensacional aqui, que foram convidadas 2 crianças da ecoterapia para fazer a apresentação. Na hora surgiu, eles foram conhecer o Marenco, e aí eu olhei tudo aquilo e cara, é isso aqui que as pessoas têm que ver. Não é o apresentador falando, não é o apresentador... o Marenco. O Marenco é apresentado cada... Todo mundo sabe quem é. Cada semana, exatamente. Agora as criancinhas que foram lá, a emoção que ela acho que conseguiu ser transmitido para o público que estava presente na época foi demais. E aquilo ali acaba motivando, e a cada vez mais a gente, sem querer, querendo, vai se envolvendo mais e vai gostando cada vez mais do trabalho. Esse ano, para minha satisfação, por um lado, por outro, a gente fica um pouco triste com a falta de apoio, de mais apoio de pessoas assim, que poderiam estar ajudando. A Mariliane me ligou um dia e falou assim: Adriano, preciso da tua ajuda, eu tô com a data, tô com o local, tá tudo certo, só não temos artistas. Que esse é o principal, é um show beneficente, mas não temos quem vai fazer o show. E aí nós tínhamos alguns contatos e vamos fazendo e refazendo e tal. E não tem como não agradecer a cada um desses que a cada ano vem. De graça, vamos deixar claro. Todos vêm tocar de graça, doam seus cachês. O máximo que é pago a eles é uma ajuda de custo que a gente pega dos patrocinadores. Muitos nem pedem hospedagem, eles pedem só, não, consegue a gasolina pra nós ir até aí, porque mas a gente pensa, mas ajuda é quanto? R$80, porque vem 2, um de cada lado de carro. Sim. Tá ótimo. Não sei o que, vai dar 150. Vai dar passagem.
Beleza, a gente Sim. vai atrás dos parceiros para isso. Nesse ano, então nós conseguimos aqui, nós fizemos algumas modificações, a gente conversamos com outros parceiros que poderiam vir a se integrar e ajudar a pensar um novo método deste evento. Eu já digo nosso porque eu me sinto parte desse evento. E aí, Fábio, nós fomos atrás de alguns ícones, né? Tivemos aí o Erlon Pericles e Cristiano Quevedo. Eles estão na mídia já faz muito tempo, eles têm músicas uma melhor do que a outra, simplesmente. Eles foram a capa da revista do Honda, fizeram toda a festa em setembro, em todo o estado. E são ícones, né? E eles estão vindo. Então, para nós, assim, é sensacional, é espetacular a participação deles, porque a gente sabe que tem muita gente que vai lá, se identifica, gosta, eles têm um carisma, é tudo de bom. Família Maiká, dispensa comentários, é o pessoal da nossa terra, o pessoal que abraça, sempre tá em todos os eventos, né? Um carinho especial também por cada um da família que sempre está apoiando os eventos na nossa cidade. O Germano e Laurence. Eles são uma gurizada de Santa Maria que começaram a brincar. É muita sátira, é muita brincadeira em cima de músicas do meio sertanejo, do meio pop rock, do meio pop internacional. Gauchada daí. Que eles pegam e fazem paródias em cima. Eu tava olhando agora, até acabei de postar no Face ali, aquela música do Avicii, Wake Me Up, Sim. que eles têm a versão gaúcha do Avicii. Muito legal. Muito legal, então vale a pena Sabias pesquisar que na esses caras. Argentina tem um grupo que faz muito sucesso misturando milonga com música eletrônica. Então tem uma versão, tem um vídeo que circulou há coisa de um ano aí, de uma dupla argentina que tem um encontro maluco desses com esses DJs franceses aí, do top, eu não me vejo o nome exatamente agora, mas é muito engraçado essa mistura, né? Porque existia sempre um preconceito nesse sentido, né? Que tu no teu quadrado e eu no meu, e é muito bom que apareça isso, porque é uma forma de diversão, sem dúvida alguma. Esse até, inclusive, eu acho que vai ser um momento, não é um show gaúcho, vai ser um momento mais de descontração, de humor, claro. né? Que eles vêm para acrescentar no evento. Adriano, assim... e por fim, tem mais um. Tem mais um ainda, que são os Gaudérios do Brasil. Os Gaudérios do Brasil, vou te dizer uma coisa. Eu tive na Semana Farroupilha no Entre Juiz, no Grito do Cepé. Um abraço para todo o pessoal do Entre Juiz aí. Um excelente Semana Farroupilha eles tiveram. Convida eles, Adriano. E já estão todos com ingresso, inclusive, Mariana. Que bom. E os Gaudérios do Brasil, eles roubaram a cena, fizeram um show espetacular, tocaram simplesmente o que tem de melhor. E o baile foi até de manhã cedo, dia de semana. Então, assim, ó, eu vou pegar o cartão desses caras um dia, talvez a gente precise de alguma coisa, vamos fazer um contato. E aí eles foram convidados e estão vindo com o maior prazer, também entenderam, pela causa, estão vindo para a ecoterapia. Adriano, uma das questões, assim, porque tem gente, eu, por exemplo, com a necessidade que eu tenho de estar ligado aqui todos os dias, eu não faço festa durante a semana. Isso é uma coisa que eu não me pertence mais, vamos dizer assim, né? Era bom. Era muito bom aquele tempo. A gente imagina, então, uma terça-feira, mas o que eu penso aqui, por exemplo, 20 horas, né? As pessoas podem ir e não encarar esse momento, porque, claro, que o argumento os artistas são bons, é uma festa, só que se isso fosse num sábado, numa sexta, a garantia de sucesso era impressionante. Aonde eu quero chegar? O objetivo principal não é a festa. O objetivo principal é que as pessoas enxerguem a real necessidade da ecoterapia, que está propondo para cada uma dessas pessoas uma colaboração, pedindo que as pessoas enxerguem essa necessidade e, em troca, está oferecendo um bônus. O retorno por si só já um grande retorno. Essa é uma leitura que eu faria em relação a isso. Eu gostaria de falar sobre isso. Na verdade, é justamente isso, De La Rua. É assim, ó, nós não somos uma instituição que passa, como a gente diz, o chapéu pedindo para a comunidade sempre. Nós temos, assim, 2 momentos que a gente solicita efetivamente apoio para a comunidade, que é o Rugido do Bem, que é do Imposto de Renda, e quando a gente faz o show beneficente. E aí
Nós internamente, enquanto grupo de trabalho, nós pensamos, não, nós não podemos apenas só pedir para a comunidade que eles nos deem uma contribuição, né, em termos monetários. O que a gente tem que fazer também é uma contrapartida. O que a gente pode oferecer para essa comunidade que está nos auxiliando? E aí foi isso que a gente, no primeiro show, fomos, né, bem acolhidos, que no primeiro show, só pra gente resgatar um pouquinho da história desse evento, foi a família Hortaça, que abraçou a causa, o Nenito Sarturi e mais uns meninos que agora não me recordo o nome, que ganharam o Carijo em Palmeira das Missões, né? Que foram o Plus, que vieram como Plus, que a gente nem sabia que eles viriam, mas eles foram convidados e acharam interessante a ideia e tinham com que contribuir, que era com a arte deles. O segundo, também tivemos outros artistas, né? E o terceiro com o elenco que o Adriano já comentou. E essa, então, a situação. Nós estamos oferecendo numa terça-feira, e aí é por conta disso mesmo, dessa troca. Por que durante a semana e não no final de semana? Porque durante a semana, os nossos artistas vêm com cachê livre, ou seja, eles vêm pela causa, por entenderem que é um movimento significativo e interessante e que é a forma que eles, enquanto pessoas, têm de retribuir aquilo que eles têm de melhor. Né, que é a arte, enfim, a vida deles. E o final de semana é o dia em que eles, na sexta, sábado e domingo, é o dia que eles vivem, ou seja, eles cobram os seus eventos para poder se manter como qualquer outro trabalhador, né? Então, por conta disso que a gente faz durante a semana, em função de que é uma doação. E é por conta dessa doação assim que a gente conta e que é assim que a comunidade realmente abrace e participe, porque esse é uma contrapartida e algo que a gente tem do centro para oferecer, junto com essas pessoas que acreditam na causa e que vão então estar contribuindo. E sinceramente, esse é um dinheiro em que a gente usa para quê? Só para vocês terem uma ideia. Todos os nossos praticantes, que são 32 e mais equipe técnica, nós fizemos um seguro de vida. Por que a gente faz um seguro de vida? Porque a gente está trabalhando com um animal, com um ser vivo, que pode levar uma criança a óbito, pode sequelar, pode fazer alguma coisa, tanto para uma criança quanto para um terapeuta. Tá? E aí a gente precisa estar assegurado de alguma forma. E também para comprar equipamentos e materiais adaptados que a gente usa no dia a dia dos atendimentos. E que isso as crianças usam, elas quebram, porque elas manipulam, porque se gasta. Né? Então a gente precisa comprar muitas coisas que a gente tem que adaptar. A gente não consegue comprar as coisas prontas. É tudo muito adaptado em função da necessidade. E aí a gente convoca então a comunidade para contribuir com essa causa, que é uma bela causa, né? E eu sempre digo assim, que a gente não veio ao mundo a passeio, né? A gente tem alguma coisa para dar e como para receber também. E oxalá, graças a Deus, que nós não temos na nossa família ninguém que necessite especificamente. E aquilo quando você falava da rua, que nós teríamos que pensar a ecoterapia não só para crianças que têm a necessidade, para todas, evidentemente sim, porque a gente está contribuindo para o desenvolvimento, para a aprendizagem, para o aspecto cognitivo, mas que em função de toda essa curtez, digamos assim, econômica que a gente passa, dificuldade, a gente não tem como abrir todos os dias da semana, que era o que a gente gostaria de começar de segunda a sexta-feira, atendendo das 8 ao meio-dia, 1h30, 5h30 da tarde, mas infelizmente a gente não tem essa disponibilidade hoje. Tá, muito bem, são 2h06, a gente estourou o nosso tempo, eu quero deixar o recado final, o serviço aqui. A atividade ocorre no CTG Tio Bilia. Os ingressos antecipados estão à venda na Quick e com os organizadores. Os organizadores, o senhor pode dar mais um detalhe? Não há problema. Teremos amanhã uma ação juntamente com o Ronda Gaúcha, que é um dos nossos apoiadores. A partir das 11 horas estaremos na sinaleira da 25 com a Marquês, onde faremos aí uma divulgação, teremos ingressos também à venda. E aí os organizadores, toda a equipe da ecoterapia, teremos também ingresso à disposição no Magazine Luiza, também na Missioneira, Agropecuária Missioneira e também na Quick. Então, para quem quiser adquirir o seu ingresso, né, estaremos amanhã numa ação juntamente, então vai estar simultâneo com o Honda, na parceria com o Felipe Menezes. E também
Esperamos todos aí no dia 17, às 20 horas. Nosso agradecimento especial a todos que abraçaram até agora, que estão conosco. Tem a Agropecuária Missioneira, a Gênesis Som e Luz. Um abraço pro Leonardo, que está fazendo toda uma parceria com o som também. Solares, Persianas, o Posto Flac, Lumisul de Baco, Quick, Padaria Santo Ângelo, Posto Tiaraju, a Idealize do Marquinhos e a URI Santo Ângelo também, que são os nossos patrocinadores. E o apoio aí, a Vompar está entrando com um apoio institucional, onde estamos construindo para que futuramente tenhamos aí uma parceria mais fortalecida pro Centro de Ecoterapia com o Vompar, Ronda Gaúcha e os amigos do centro. Muito bem, este foi o Café Missioneiro. Só para dar a informação clara aqui, eu fiz uma referência antes a um grupo argentino que mistura música eletrônica com o nativismo deles lá. A música é Get Lucky, do Daft Punk, transformada numa chacareira. É um encontro de dois gaúchos argentinos com os robôs do Daft Punk. O clipe é simplesmente hilário. Aparece, obviamente, foto do Maradona e o que vocês possam imaginar. E uma música extremamente divertida. Foi fruto... também ocorreu uma postagem aqui há algum tempo no nosso site sobre isso. Eu agradeço a você, sucesso no evento. Eu desejo um ótimo final de semana aos nossos radiovintes e internautas. Quem ligou para cá, fique sabendo que este programa é reprisado a partir das 20 horas na NHTV e a partir de amanhã já estará disponível também na NHTV, na área dos nossos links do material que a gente produz por aqui. 2h09, fiquem bem e eu retorno na segunda-feira. A melhor